tema da mensagem de hoje é coragem para fazer história. Quero provocar você hoje. A mensagem é um pouco provocativa, mas acredite, eu amo você e eu acredito com toda a minha convicção que tem mais de Deus para você viver do que tudo em Deus que você já viveu. A nostalgia muitas vezes ela se funde com depressão ou tristeza. A nostalgia, ela parece até algo bonito, muitas vezes ela é romantizada, mas a verdade é que a nostalgia nada mais é do que uma mentira que me faz acreditar que o que eu vivi no passado é melhor do que eu ainda vou viver no futuro. Pessoas nostálgicas pararam no tempo, ancoraram a sua expectativa num tempo que não existe mais. Você já deve ter ouvido alguém falando, aquele tempo que era bom, aquela música que era boa, no meu tempo. Mas se eu acredito que tudo que a gente já viveu é melhor do que o que a gente vai viver, irmão, a minha esperança, ela está esvaziada. E se existe algo que eu aprendi com o Evangelho, é que a esperança mora no futuro. Fala para quem está do seu lado, a esperança mora no futuro, irmão. Por que a esperança não mora no passado? Porque o passado não existe mais, é um tempo virtual. Eu tenho memórias a respeito de algo que eu vivi, mas eu não posso viver. Você pode voltar para o passado? Ele não existe mais. Você tem memórias sobre como era, você tem lembranças de sobre como era. Você pega uma foto, e olha que louco, irmão, se você pegar uma Polaroid e tirar uma foto agora, aquilo que parece ser instantâneo, na verdade já é passado. Aquele frame não existe mais. Louco isso, né? Quantas vezes a gente tem uma falsa sensação de que aquela foto, ela capturou o momento. Na verdade ela me lembra de um momento que existiu, mas já passou. Quando você se arrumava, esse culto era futuro. Você já está no meio dele, daqui a pouco ele já se tornou passado. Olha que interessante, eu não sei nem porque eu estou brisando nisso. É por isso que eu amo pregar em 4 cultos. Cada mensagem vai para um lado diferente. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pega as redes sociais, você sabe por que o post se chama post? Que a ideia inicial era você vive algo e posteriormente você diz o que viveu. Então as pessoas viviam algo e depois de um tempo separar, vou tomar um café, eu vou postar algo que eu vivi. É póstumo, é passado. E aí isso foi viralizando, a gente falou, não, peraí, não, eu não estou contente só em postar o que eu vivi, eu preciso mostrar o que eu estou vivendo. E entrou o live. On live. All day. Every day. Todo dia a gente está ao vivo, para quem está longe. Muitas vezes a gente está ficando confuso na nossa percepção de tempo. Por quê? Porque quando eu não espero um momento que eu vivi para postar e falar sobre ele, mas eu quero mostrar enquanto eu estou vivendo, eu posso ser capturado naquilo que eu estou vivendo e deixar de viver o momento só para mostrar o momento. Eu lembro de uma conferência que eu estava pregando para jovens e Deus falou comigo: o problema da sua geração, filho, é que tem muita gente com muitos registros e poucas marcas. Saber lidar com o tempo é um pré-requisito fundamental para eu ter coragem para fazer história. Porque se eu estou confuso no tempo, eu estou confuso na história. Irmão, guarda isso, Deus não entrou na história. A Bíblia não diz que em algum momento ele surgiu. Na verdade a história surgiu dele. A paternidade da história é conectada a Deus. Ele é o Pai da eternidade. Isaías fala sobre isso. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Deus criador não entrou na história, a história saiu de dentro dele. Você tem noção que todo o timeline da história não existia antes dele, só foi gerado a partir dele e só é sustentado por ele? Então ter coragem para fazer história é entender que o meu cronos sempre vai estar submetido ao Kairos de Deus. Existe o tempo dos homens, os homens fazem planos, schedules, planejamentos, mas a Bíblia diz, não diga amanhã faremos, iremos, compraremos, porque ninguém é dono do seu amanhã. Diga então, se o Senhor permitir. Acabou virando quase que uma figura de linguagem, a gente utiliza sem nem saber o que está falando muitas vezes. Eu não quero trazer culpa para você, porque eu uso muitas vezes assim, cara, se Deus quiser vai dar certo. Mas na verdade, no princípio, no início, esse se Deus quiser é algo muito forte. Se Deus quiser, faremos algo glorioso. João diz que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, estamos enxertados nele. E fazemos todas as coisas a partir dele, porque sem ele, vocês não podem fazer coisa alguma. Se eu entendo que tudo que eu faço é a partir dele, eu preciso entender o tempo dele antes de estabelecer o meu. Porque o que é a minha agenda
comparado à agenda dos céus. Deus já estabeleceu tempos e estações, promessas, palavras. Deus já estabeleceu algo que Ele vai liberar em 2022, 2023, 2024. Então, quando eu entendo isso, tem muito mais a ver com ouvir os céus para entender o que Deus já vai fazer, do que tentar ficar brigando com Ele no meu secreto para pedir o que eu quero que Ele faça. Você está comigo? Diga amém. Então discernir, Pai, qual é o teu projeto para 2022? Aonde eu me encaixo nele? O que você quer fazer em São Paulo, Brasil? Onde é que eu coopero com isso? Jesus, eu quero fazer história com você, mas eu preciso entender o que Deus está fazendo na história. Eu preciso me envolver com os planos de Deus. Irmão, olha para mim. Se você quer entrar para a história de Deus, pastor, eu não quero entrar. Tem uns que falam, cara, eu não tenho essa vaidade. Irmão, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Noé está lá, Abraão está lá, existem vários homens de Deus que estão lá, José está lá. E eu tenho uma convicção, a galeria dos heróis da fé não é uma galeria que fala a respeito do número de homens que Deus chamou. Estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp hoje, né? Perdão, eu só tenho mais 15 minutos. Você está recebendo algo de Deus? A galeria dos heróis da fé não reúne a quantidade de homens que Deus chamou. Já falei sobre isso, mas vai ser novo para alguém. A galeria dos heróis da fé fala a respeito da quantidade de homens que corresponderam ao chamado que Deus fez. Poderia ser 10 vezes maior, 100 vezes maior, 1000 vezes maior, ninguém sabe. Como Abraão, que correspondeu e se moveu, talvez outros milhares de Abraãos poderiam ter sido escritos na Bíblia, não como pai da fé. A paternidade só poderia ter sido dada para um, mas poderiam ter vivido coisas parecidas com o que ele viveu, ou tão gloriosas quanto em outras áreas. Mas a verdade é que a história que os céus contam sobre quem faz história com Deus não está limitada à quantidade de homens que Deus chamou, está limitada à quantidade de homens que corresponderam a esse convite. Existem bilhões de homens na face da terra, mas só alguns milhares deles estão fazendo história com Deus. Já parou para pensar nisso? Desde que o mundo é mundo, essa diferença entre o quanto a gente acessa de Jesus, usufrui de Jesus, está próximo de Jesus, isso sempre foi uma verdade. Quando Jesus estava andando na terra, a Bíblia diz que multidões o seguiam, alguns discípulos o acompanhavam, alguns discípulos escolhidos a dedo estavam sempre próximos, 3 eram íntimos e 1 ouvia as batidas do seu coração. Já parou para pensar aqui? Se pelo que a gente crê na nossa fé cristã, Jesus e o Pai são um, aquele discípulo ouviu as batidas do coração de Deus? Um homem ouviu as batidas do coração de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque outros milhares acompanhavam ele de longe, alguns até de perto, mas a Bíblia deixa bem claro que estar próximo de Jesus não significa usufruir tudo que ele carrega. Irmão, a Bíblia diz que Jesus parou quando uma mulher tirou virtude dele e ele sentiu que algo diferente tinha acontecido. Filipe, a Bíblia diz que ele está andando e do nada ele para uma multidão e fala, não, peraí, alguém me tocou. Parecia até irônico, os discípulos falam, Jesus, está todo mundo te apertando, tem uma multidão em torno de você. Ele fala, não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. Sim, irmão, é possível rodear Jesus e não usufruir de nada que ele carrega. Sim, irmão, é possível caminhar do lado dele e não chamar a atenção dele. É possível estar próximo do avivamento e não virar avivamento, e não viver avivamento, e não se tornar avivamento. É possível estar perto da glória e não experimentar a glória, e não usufruir da glória, e não passear na glória, e não habitar na glória. Então o que eu quero compartilhar com você nessa noite, provocar você, é que se você quer fazer história com Deus, o primeiro passo que a gente precisa fazer é provocar milagres, caminhar debaixo de um entendimento de que o meu clamor move o sobrenatural, as minhas orações têm poder. A Bíblia diz que se você clamar, Ele te dá resposta. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia deixa claro que toda movimentação dos céus é uma resposta a um posicionamento da terra. Profetas disseram que haja chuva e choveu. Profetas disseram que caia fogo do céu e caiu. Profetas disseram que se abra o mar e se abriu. Profetas e homens de Deus andaram com Deus em meio a desertos, tempestades, dançaram com Ele no fogo. E o que eu quero lembrar para você é que o Deus que construía caminhos em meio a desertos continua fazendo isso. Deus continua à espera de homens que queiram fazer história com Ele. Usando uma analogia dos tempos de hoje, Ele é o maior investidor anjo que já existiu. A diferença é que os projetos não podem ser só seus, os projetos têm que ser dele. Ele te dá o sonho e a provisão para você continuar sonhando.
Cara, isso é muito forte. Ele te faz a promessa e sustenta ela até que se cumpra. A Bíblia chama Ele de autor e consumador da nossa fé. Até a porção de fé que você carrega foi Ele quem deu. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. A gente não é generoso em liberar muito, a gente só está dando algo que ganhou primeiro. É como um filho que teve um pouquinho cheio pelo pai, em algum momento tirou algumas moedas para o pai comprar um sorvete. Você deu o que primeiro recebeu. Já para pensar nisso? A tua identidade foi feita por Ele. A Bíblia diz que nos céus teremos um nome que ainda não é revelado. Os céus te chamam de um nome que nem você sabe, porque Deus te nomeou antes dos teus pais te nomearem. Uau! Deus te nomeou antes dos teus pais existirem. Às vezes a gente limita um pouco esse raio de ação de Deus. Cara, eu sinto uma graça tão diferente aqui hoje, amém? Uma das coisas que a gente mais ouve e impacta a gente é: Deus tem promessas para você desde o ventre da sua mãe. Deixa eu aumentar um pouco esse prisma. Deus tem promessas para você antes do ventre da sua mãe existir. Eu nasci em 88, na agenda dos céus. Deus não parou em 87 e falou: bom, vamos lá. Qual que são as crianças para esse ano? Qual que é a próxima season? Quem que vai engravidar aí? Miguel, quem que vai engravidar esse ano? Me passa aquela ação, deixa eu escolher aqui. O que está em falta lá? Cara, está faltando avivalista. Ah, bota esses 5 aqui. E profeta? Não, profeta até que tá bom. Eles estão confusos, mas eles estão indo bem. Não, irmão. Teu chamado antecede a tua existência. No plano geral, no blueprint de um Deus que pariu a eternidade, conhece toda a história, Ele sonhou com você antes de qualquer geração ser estabelecida. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Que alegria era essa proposta para Jesus antes da cruz? Era ver você redimido, tua casa restaurada, essa igreja fluindo, a sua família vivendo promessas. Você imagina? Para um Deus que 1000 anos são como um dia são como 1000 anos, poder ver. A gente fala sobre essa experiência de quase morte. Alguém aqui já deve ter tido isso. Eu já tive isso. Comum você ouvir no meio de um acidente ou no meio de um tiroteio, passa um filme na cabeça. Alguém já viveu isso? Eu já ouvi alguém falando nisso. Cara, parece que tudo ficou slow motion e passou um filme na minha cabeça. Eu só pensava nos meus filhos, eu só pensava nos meus pais. Eu vivi isso em Las Vegas. 3 meses antes eu estava internado, meu coração quase parando, endocardite bacteriana aguda. Deus me curou, me tirou do hospital, eu ganho uma viagem, vou para Califórnia, resolvo pegar o carro e ir para Las Vegas. Quando eu chego lá, simplesmente na noite que eu chego, acontece o maior atentado terrorista com arma da história da América. Eu estava lá. Antes de você viajar, é bom perguntar para onde eu estou indo, para ver se o destino não é o mesmo. Eu lembro que naquele dia eu achei que eu pudesse morrer. No hospital eu nunca tive dúvidas, mas naquele dia eu falei: uau, eu acho que eu posso morrer aqui. Tensão, medo, terror. Em momentos como esse passa um filme na nossa cabeça. Eu só vou conjecturar aqui, tá? Imagino que talvez na mente de Jesus, que é o próprio Deus, antes da sua angústia mortal e se entregar numa cruz, imagina Ele lembrando da alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria que lhe fora proposta? Não é estar ao lado do Pai, Ele já estava. Não é ter a glória, Ele já tinha. Não é estar nos céus, Ele já estava. Ele abriu mão disso por você. A alegria que fora proposta é o Pai poder ter de volta para si os seus filhos. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Então o Pai envia um único filho e fala: filho, vai lá e paga o preço. Irmão, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Eu gosto de traduzir para uma linguagem, você não vai achar essa Bíblia porque essa versão não existe, mas vai fazer sentido para alguém aqui. Em outras palavras, se a gente for simplificar o que João diz, ele está dizendo que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção. O único Filho de Deus. Não era o primeiro, não era o mais amado. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Jesus está aqui, irmão, eu sinto isso. Meu Deus. A Bíblia não diz: Deus pegou o filho que mais amava, como fez com Abraão. Não.
A Bíblia diz que ele pegou o único filho que tinha. Uma mentira que a gente acabou aceitando como folclore, parte da nossa cultura. Somos todos filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos todos criatura de Deus, criação de Deus. Mas os filhos são aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e recebem o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Paizinho. A Bíblia diz que aqueles que reconhecem Jesus como Salvador recebem o espírito de adoção, pelo qual eles podem chamar Deus de Paizinho. Cara, olha que forte isso. Alguém está recebendo algo de Deus? Você pega a história de Jesus e em todos os evangelhos, você vê ele chamando Deus de Pai. Bom, o meu Pai que está nos céus. Eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Ele ensina oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas tem um momento na história que Jesus não chama Deus de Pai. Você sabia disso? Quando Jesus assume o meu pecado e o seu e é colocado na cruz, a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, pega isso. Quando Jesus recebeu o meu pecado e o seu, ele se torna pecado. Então, naquela condição de pecado, é o único momento em que Jesus não chama mais Deus de Pai, ele chama Deus de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o único filho de Deus se fez homem para que todo homem pudesse ser feito filho de Deus. Ele abriu mão. Ele era unigênito. E a Bíblia diz que o unigênito morreu para que pudesse ressuscitar como primogênito, primeiro de muitos. Ter esse entendimento faz com que eu consiga fazer história com Deus. Por quê? Porque não dá para fazer história com Deus sem saber quem Deus é. E não dá para saber quem Deus é se eu não souber quem eu sou também. Toda a história bíblica a gente vê homens que tiveram um novo nível de revelação de si, quando tiveram um novo nível de revelação de Deus. Jesus está com os discípulos e ele fala: quem dizem que eu sou? Aí alguns falam, alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é o profeta, que você é Elias, que você... Ele fala: tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação, ele fala: você é o Filho de Deus. Você é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Pega isso, irmão. Pedro tem uma revelação sobre Jesus. Jesus fala: Pedro, a revelação que você recebeu não foi nem carne nem sangue que te deu, mas foi o próprio Espírito de Deus. E a partir dessa revelação eu vou edificar a minha igreja. Tem muita gente que acredita que o que Jesus estava dizendo é: Pedro, tu és pedra e sobre você eu vou edificar a igreja. E daí vem a construção dos papas, os pais da fé. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é: Pedro, você é pedra. No original é um fragmento de rocha. O que Jesus está dizendo é: você é um fragmento de quem eu sou. Se você pegar um geólogo, por exemplo, cara, que brisa, a palavra foi para outro lugar, é muito louco isso. Alguém está recebendo aqui de verdade? Se você pegar um geólogo, por exemplo, você quer pegar uma rocha gigante, se ele quebrar um fragmento dela, ele sabe todas as propriedades da rocha a partir do fragmento, porque é a mesma propriedade, são as mesmas características. O que Jesus está dizendo é: você é um fragmento de quem eu sou, a rocha, pedra fundamental. Logo você carrega as mesmas características que eu carrego. Eu vou dar para vocês a chave do meu reino. Aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Pedro, a partir dessa revelação que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Você percebe que quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, Deus libera uma nova revelação de quem Pedro é. Irmão, olha para mim, a geração mais confusa, com mais conflitos de ansiedade e depressão que já existiu na face da terra é a nossa. Segundo a OMS, daqui a poucos anos, se eu não me engano 8, na próxima década, a ansiedade vai ser o quadro debilitante que mais vai afetar pessoas na face da terra. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que morrendo em todas as guerras. Tem mais gente vítima de suicídio do que de guerras. Tem mais crianças morrendo por aborto do que jovens sendo assassinados nas ruas. Por que você está falando isso, André? Porque uma geração que não sabe quem é uma geração que não sabe o que carrega. O inferno não está preocupado de você estar numa igreja. Você estar numa igreja não muda a tua história. Você saber quem é muda.
Você saber o que você carrega muda. A Bíblia diz, olha para mim, irmão, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. O que eu me sinto fazendo toda vez que eu subo para pregar é agitar essas águas paradas. Talvez alguns aqui nem sabem a fonte que carregam, o poder que carregam, a unção que carregam, e tudo que eu quero fazer é provocar você. Por quê? Porque você não foi chamado para assistir a história, você foi chamado para construir história. Você não foi chamado para assistir avivamento, você foi chamado para se tornar avivamento. Estava conversando sobre isso numa mesa essa semana, e um pastor me perguntou: André, você acha que Deus tem avivamentos específicos para um lugar? Eu falei, cara, na antiga aliança a gente vê algumas coisas acontecendo, tem promessas sobre Israel, sobre Jerusalém, tem várias coisas que Deus estabeleceu para um lugar, mas eu acredito que no que a gente está vivendo, os avivamentos e a promessa de Deus está estabelecida para um povo e para um tempo. Eu compartilhei com ele, eu falei, cara, eu lembro que há um tempo atrás o Chris Valentin comentou algo lá na Beth que eu achei tão poderoso. Ele estava orando, ele estava perguntando para Deus, por que você escolheu Redding? Se você já foi na Beth, se você já foi em Redding, você sabe que é um lugar pequeno, um deserto, no meio do nada, a logística é péssima. Ou você vai para o São Francisco, ou você vai para o Sacramento, a logística não faz sentido, o lugar não faz sentido, o PIB não faz sentido, a quantidade de pessoas não faz sentido, nada faz sentido em ser lá. E ele perguntou a Deus, por que você escolheu logo Redding? Aí Deus falou para ele, eu não escolhi o Red, eu escolhi o Bill. O Bill escolheu o Red. Guarda isso, irmão. Quando a gente tem o entendimento que a gente é a bênção, os lugares não importam, os lugares são abençoados porque a gente chegou, os lugares são ressignificados porque a gente chegou, os lugares são afetados porque a gente chegou. A fonte está em você, a vida flui de você, a promessa foi depositada em você. Você é um filho de Deus que carrega o mesmo DNA profético do teu pai, a mesma unção que foi depositada sobre Jesus está sobre você. Então entender isso é libertador. Porque alguém que foi liberto de si mesmo não é mais refém de circunstâncias, de comentários, de aprovação, de tempos difíceis. Alguns me dizem, cara, você não é maluco não, você não acha que vocês estão acelerando demais? Eu falei, cara, a gente nem começou. Mas não é porque eu estou empolgado, é porque eu sei o que eu vi. A diferença entre um visionário e um maluco é que o maluco desistiu. Todo visionário ou todo homem de Deus que se moveu debaixo de uma palavra de Deus foi questionado e em vários momentos até ridicularizado. Noé foi ridicularizado em construir uma arca, mas a família dele foi a única que sobreviveu. Davi com certeza foi contestado em não ter assassinado Saul quando podia, mas o reinado dele é o único estabelecido para sempre sobre Israel. Pedro abriu mão do seu maior milagre financeiro. Ele acabou de abrir IPO na bolsa, estourou, o pai está estourado. Aí Jesus fala aqui, abre mão de tudo e me segue. Pedro entendeu que esse milagre é pontual, mas o Deus de milagres, Ele não vai deixar de ser quem é. Quantas vezes a gente abre mão de caminhar ao lado de um Deus de milagres porque a gente se prendeu ao último milagre? Quantos me disseram, cara, você não é maluco, sair de Miami, acabou de ganhar Green Card? Cara, o último milagre não pode ser o meu maior tropeço. O meu último testemunho não pode se tornar o meu maior fracasso. Por quê? Porque tem muita gente que parou no lugar onde estava bom e não quer seguir a nuvem, porque já está satisfeito. A Bíblia diz que, eu vou finalizar aqui, vocês estão recebendo algo de Deus nessa noite? Eu estou feliz de estar aqui, de verdade. Alguém está feliz de estar aqui nessa noite? Jesus, eu amo esse culto. Aleluia. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, Deus começou a mandar pão do céu, maná. O maná era uma provisão diária que Deus dava no meio do deserto. Cara, o deserto foi um dos períodos mais loucos que a gente já viu de relação entre um Deus criador e a sua criação, porque a roupa não se desgastava, eles tinham comida que caía do céu. Se você já viu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, parece super criativo, mas se você for na Bíblia, você vê que aquele filme já foi escrito há muito tempo atrás. Inclusive, não sei se você sabia, um fato histórico aqui, deixa eu abrir aqui. Você sabia que o primeiro McFish da história foi na Bíblia? Multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro McFish em grande escala foi feito no deserto. Jesus multiplicou pães e peixes. Informação aleatória,
Mas é legal para a gente quebrar o gelo. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o maná, já ia falar o maná era o pão do céu que Deus enviava todos os dias para que o povo pudesse ser alimentado. E a Bíblia diz que Deus deu uma direção clara: não acumulem. Isso parece ser um princípio tão bobo, mas ele é tão poderoso e tem parado tanta gente. O princípio da dependência é entender que o pão de hoje é para hoje e o de amanhã Deus vai prover. A porção de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. A alegria de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. Eu lembro que quando eu fiz as cruzadas, Deus me deu uma direção muito clara. Nesse primeiro mover de cruzadas no Brasil, não retenha nada. Essa é a minha primícia, essa colheita não é sua. Eu lembro que tinha cidades, a gente tinha gasto 400 mil numa cidade, aí entrava 30 mil de oferta na noite. No dia seguinte eu derramava em outros homens de Deus que já me abençoaram. Por quê, irmão? Porque eu preciso crer que a porção de amanhã Deus vai prover amanhã. Cara, tem que pagar aérea, tem ainda hotel, tem o outro evento, tem a cruzada de Salvador. Irmão, a porção de hoje é para hoje e amanhã Deus vai prover. Isso é tão didático para o nosso coração, para que a gente se coloque debaixo de uma dinâmica de dependência. Eu não sei como vai ser amanhã, mas uma coisa eu sei: o Deus que proveu hoje vai prover amanhã também. Vê nisso? Você recebe isso? Então a Bíblia diz que quando o maná era acumulado, ele fedia, ele apodrecia. A porção de hoje, se você guardar para amanhã, ela não pode ser consumida. Se você caminhasse pelo arraial, pelo cheiro de podre, você sabia quais eram as famílias que confiavam e dependiam de Deus e quais não confiavam e não dependiam. Por quê? Pelo cheiro. Irmão, guarda isso, e eu estou finalizando aqui. Se a gente quer fazer história com Deus, a gente precisa entender que todos os dias Deus vai prover o que a gente precisa. E as portas fechadas, Ele é capaz de abrir portas que ninguém fecha. Mas se Deus fechar, não tenta abrir, irmão. Eu prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma porta que Deus não abriu. Deus está convocando homens para fazer história com eles. Deus está convocando igrejas, comunidades de fé para fazer parte de algo novo. Deus está fazendo uma coisa nova. E a pergunta não é o que Deus vai fazer nesse tempo. A pergunta é: a sua família quer fazer parte disso? Eu lembro de uma visão que eu tive uma vez, de um alistamento, Deus chamando famílias pelo sobrenome. Quando Ele chamava a família Fernandes, eu apresentava a minha. Cara, isso é tão forte, tão poderoso. Eu quero poder ouvir isso naquele dia. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A Bíblia diz que alguns vão se apresentar, e mesmo tendo feito maravilhas no nome dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para fazer história com Deus, você precisa conhecer Deus, e Deus quer conhecer você. Vou finalizar aqui. A banda pode subir toda, irmão. Guarda isso. Pastor, Deus já me conhece. A Bíblia diz que Ele sabe cada palavra antes de ser formada na minha boca. Ele já escreveu cada um dos meus livros antes de qualquer um deles existir. Pois é, Ele sabe, mas tem uma diferença daquilo que Ele sabe, daquilo que Ele ouve de você. Se não fosse assim, Jesus não teria feito a maior parte das perguntas para as pessoas que cercavam Ele, dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus pega um homem com uma mão mirrada e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus vê um homem leproso: o que queres que eu te faça? Ele é deparado com um paralítico: o que queres que eu te faça? Ele vê homens que era óbvio que eles precisavam. Mas, irmão, guarda isso: o fato de Deus saber o que você precisa é diferente dele ouvir de você o que você precisa. Ele quer ouvir de você, irmão. Tudo que ele sempre quis é relacionamento. Fez o jardim para visitar a criação no jardim. A gente pecou e foi expulso. Ele estabelece um tabernáculo para a glória dele se manifestar no meio do povo. Envia o seu filho, a nova aliança acontece, a redenção redime a criação. Fomos restituídos da glória de Deus, da presença do Pai. E agora o que ele faz? O lugar de encontro que antes era físico, agora se tornou você. Você é o lugar de encontro de Deus. Ele quer habitar em você, Ele quer fluir com você, Ele quer fazer uma história com você. Alguém crê nisso? Diga amém.